Em termos de efeito, sabe, ali ficou muito para criar uma ideia meio surreal mesmo, sabe, não tinha... eu já queria dar um pouco mais da ambientação da plantação, mas ao mesmo tempo você não via ali um céu aberto nem nada assim, sabe, é tudo muito sujo, sabe, porque aquilo ali já queria ser claro que é uma abstração, né, não é exatamente o que ocorre na realidade, mas é o que ocorre em termos de significado, sabe. Foi muito aprofundamento em cima das coisas que a gente foi achando mais relevante. Eu acho que é impossível falar de tudo que precisava falar ali, porque não deu, sabe? Não deu mesmo, tem muita mais coisa para falar. Mas acho que ali tá à vontade para abstrair, sabe? Então o que a gente pega do discurso de início, antes de chegar nesse conceito fechado, sabe? De que eu quero falar isso, isso e isso, é uma ideia extremamente aberta. Eu fui atrás assim de uma imagem que, quando eu vi isso aqui, eu pensei, não, daria pra eu pensar nisso aqui, vendo essa imagem. Sei lá qual contexto, sei lá onde, mas daria pra eu pensar, né? E a partir dessas imagens é que a gente vai criando o contexto. No começo, principalmente, eu tava muito confuso por essa ideia ainda de ser muito aberto, sabe? Mas à medida, sei lá, que eu ia construindo alguma coisa, pessoal, assisti isso aqui, eu vi isso aqui. Então isso já me direcionava um pouco para entender que não daria para eu falar de tudo, e como eu tinha aquelas ferramentas ali, então vou usar do que eu tenho. Tanto que assim, eu acabei não pedindo nenhuma outra imagem, além das do banco, porque assim, eu estaria falando coisa a mais do que já tinha muito ali para falar, sabe? Então tudo ali era isso que eu queria pegar um pouco, sabe? Como se fosse a ideia do fractal, um dentro do outro e um constituindo o outro cada vez mais. Isso foi muito bom porque me deu um rumo, sabe? Eu poderia pegar aquela imagem ali que representava a analogia e pegar outras imagens que representavam o real, sabe? Pegar tanta imagem do cotidiano que a gente tinha, tanta imagem de turbilhão, de sociedade, de pessoas, de gente ali, sabe? Fazendo coisas. E nesse caso eu tentei focar o menos possível em uma atividade, sabe? Eu fiquei com receio, assim, por exemplo, daquele negócio dos idosos lá no começo, né? De focar só num contexto, sabe? Pegar só um tipo de pessoa. Não queria isso. Não queria pegar só uma profissão, por exemplo, só uma coisa. Eu queria uma coisa extremamente aberta para mostrar que isso atinge a todos. Então, é tentar fazer aquela comparação de que aquilo ali são indivíduos de um meio e que nós também somos indivíduos de um outro meio, certo? E a maneira como essas coisas se relacionam, justamente pelo fato delas serem meio, aquilo que a gente caracteriza como meio cerrado, aquilo que a gente caracteriza como meio cidade, pelo fato delas serem meio, elas já estão interligadas. Sabe, a ideia dos tijolos, de você pegar uma cena que tem mais próximo assim um tijolo e outra que tem mais afastado um muro e outra que tem mais afastado um prédio, já começou a remeter, porque eu queria pegar disso do um e do todo, sabe, do indivíduo e do coletivo, e disso tudo construindo também um indivíduo. Então a planta, o que existe muito forte ali é a coletividade das coisas, sabe? Então você tá tudo voltado para que aquela produção ocorra. Então você tem as mãos ali se encostam junto e formam o solo. E depois o solo, você vai ver que essas mesmas mãos também vão estar puxando o curso da água. Então elas estão trilhando o caminho da água ali, sabe? A outra vai estar vindo acrescentando as sementezinhas, né?
Então é a coletividade das coisas, tudo aquilo vai estar meio que unido para poder proporcionar que exista aquele tomate. A Quase, ela mostra isso, porque na Quase você tem uma pancada de dançarina ali, sabe? E quando você tem aquelas cenas do coletivo deles, é muito legal porque o que um faz interfere no movimento do outro. Então tem um que tá fazendo um movimento, sabe? Aí de repente surge um que tá fazendo um movimento diferente. Tem um grupo que vai e faz esse mesmo movimento e outro que faz um diferente, sabe? Tem momentos em que eles começam a se relacionar com o outro e essas relações ficam mais claras com os movimentos da Quase. Eu gostei muito das cenas que eu peguei pra fazer isso porque elas me ajudaram nesse sentido. De pegar as pessoas, mas mostrar elas da maneira como acontecem nas relações psicológicas, nas relações que a gente não vê fisicamente, sabe? São relações que existem por determinadas leis, sabe? Por questão de religião, por questão de economia, nós estamos interligados com os outros, sabe? E essas relações, elas às vezes não ficam claras quando a gente sempre vê as pessoas andando. Então, a ideia da sustentação, tentei deixar um pouco mais forte com aquela coisa de estar mostrando o monumento das três raças, de estar mostrando outros fatores que estariam influenciando isso tudo. Por isso é a ideia do trânsito, sabe? Do controle, de como uma pessoa... Nós vivemos numa sociedade que tem gente que é influenciada, que influencia, gente que controla, gente que é controlada, sabe? E isso é um pouco a ideia que é passada com o trânsito, a ideia que é passada a mostrar a religião, a mostrar a bandeira, a questão da nação, até mesmo aquela bandeira da MST que passa por um momento muito curto, sabe? Com o menino lá na frente do portão, mas que aquilo ali tá mostrando também um lado, sabe? Político. Então tem que mostrar um pouco dessas coisas, de todas essas ideias que estão envolvidas no conjunto. Quando a gente fala de equilíbrio, não estou querendo falar só do equilíbrio ali, sabe, do homem com a natureza. Estou querendo falar do equilíbrio do homem consigo mesmo e de todas essas relações, porque assim como existe a participação do ser humano nesse meio, onde a gente chama de meio ambiente, esse meio também é o meio onde a gente vive, aqui na cidade. Então as relações que a gente está estabelecendo aqui também são importantes para tudo isso. Mas mais pra frente começaram a surgir algumas ideias assim, de como é que eu vou poder mostrar dois fatores que eu precisava, que seria o desequilíbrio, né, que a gente vinha comentando, a analogia com a fome, tudo isso, e outro que seria o que levaria, o que poderia ser essas relações. Porque a gente sabe que existe ali indivíduo e coletivo, mas a gente não conhece as relações ainda que existem nelas por completo. Errado ali, na verdade, é o fato de ela, indivíduo, mesmo estando dentro de um meio, estar sozinha. É o fato de ela, diferente das cenas anteriores, em que eu estou apresentando o meio e estou mostrando que essas relações existem, o fato dela não estar se relacionando com ninguém ali. Então, é uma coisa que acontece quando existe o desequilíbrio, é que as relações elas diminuem, as relações que haviam de troca, sabe, de um produzir para o outro, essas relações elas caem. E é isso que torna aquilo ali insustentável. Sabe? É isso que torna aquilo ali errado.